Fala rapaziada, eu vou corrigir agora com vocês aqui a questão número 10 da nossa lista de exercícios. O primeiro passo, que é muito importante que vocês observem, é que eu tenho um y' e toda vez que eu enxergo um y' é uma simbologia de dy sobre dx. Então eu venho aqui, ó, e escrevo seno de y ao cubo mais 10, tudo isso vezes. No lugar do y' eu coloco dy sobre dx e copio o restante do exercício, ó. Como o nosso objetivo é deixar y com y e x com x, eu posso aqui realizar, no caso, uma multiplicação em cruz, ó. Eu posso escrever dy vezes y quadrado vezes seno de y ao cubo mais 10, certo? Agora eu vou pegar aqui em cima, ó, vai ficar x, que multiplica a raiz de 4x quadrado menos 1, tudo isso vezes o dx que estava lá embaixo. Pronto. Agora eu tenho de um lado dy com y, do outro lado dx com x. E aí agora o caminho é bem simples. Eu preciso pegar um lado antes do sinal de igual, pessoal, e fazer a integral dele. E no caso, esse daqui. E do outro lado também resolver a integral. Então vamos aqui agora, ó, aplicar a integral de um lado e a integral do outro. Primeiro passo, vamos verificar se eu posso utilizar aquele artifício do UDU. Eu pego essa parte aqui, verifico que esse cara que eu vou chamar de U é do terceiro grau. Eu tenho que ter do lado dela uma função de um grau menor, no caso uma função do segundo grau. Então ótimo, aqui dá para fazer por UDU. Do outro lado eu tenho uma função dentro da raiz do segundo grau e do lado de fora uma função do primeiro grau. As duas dão para fazer pelo método do UDU. Então eu vou resolver essas duas aqui pelo UDU e depois eu mostro rapidamente na videoaula para vocês como que a gente faz pelo processo rápido, tá bom? Nesse caso, eu vou chamar esse pedaço aqui de U e observem comigo que a minha integral ela fica assim, ó, y ao quadrado vezes seno de U dy. Eu preciso, então, deixar tudo aqui em função do U. Eu preciso sumir com y quadrado dy. Aí, para isso, basta eu anotar aqui quem eu chamei de U, que no caso foi o y ao cubo mais 10. Eu vou fazer a derivada do nosso U aqui em relação ao y. Isso dá 3y quadrado. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, dá du é igual a 3y quadrado vezes dy. E reparem aqui, pessoal, que eu quero isolar o y quadrado vezes dy, certo? Então eu vou isolar ele, para isso eu vou tirar o 3 do lado, ele passa dividindo. Então a nossa integral ela fica assim, ó. No lugar do y quadrado dy, viu que eu apaguei aqui, ó? Eu coloco du sobre 3, que foi esse aqui que eu achei, ó. Então vai ficar seno de u vezes du sobre 3. Lá do outro lado, a mesma coisa. Você vai chamar quem está dentro da raiz de u, que no caso é 4x quadrado menos 1. Vai derivar o seu u aqui em relação a x. Isso vai dar como resultado 8x. E observem de novo que eu preciso sumir aqui, ó, com x dx. Para eu sumir com x dx, eu vou multiplicar essa expressão em cruz, ó. E como eu quero sumir com x dx, eu vou isolar o x dx. Isso aqui dá como resultado du sobre 8. Então, reparem aqui que do outro lado, no lugar dentro da raiz, vai ficar o u e no x dx eu coloco du sobre 8. Agora, moçada, é fácil, né? Só você integrar. Du sobre 3 é 1/3. Eu jogo 1/3 para fora, sobra o seno de u. Aqui eu jogo 1/8 para fora, sobra a raiz de u. Lembrando também que quando a gente faz a integral, depois tem que acrescentar constante, tá? Então vamos lá. Essa raiz de u aqui, eu posso escrever ela como u elevado a 1/2. A integral do seno de qualquer coisa é menos cosseno daquele valor. É só você conferir isso na tabela.
Então, isso aqui dá menos cosseno de U. Esse menos cosseno de U, eu posso colocar o menos aqui do lado de fora e ela fica aqui 1 vezes cosseno de U, mais a constante 1. Do outro lado, você vai somar uma unidade aqui no expoente, ó, 2 sobre 2. Então, para integrar, eu sei que isso daqui, ó, eu esqueci de pôr o DU aqui, pessoal, ó. DU de cá, DU de cá. Eu só posso tirar o DU depois que eu integrei. Aqui eu vou somar meio mais 2 sobre 2, vai dar 3 meios, tá bom? Então eu coloco 3 meios aqui e vou dividir por 3 meios, que é o mesmo que multiplicar pelo inverso, mais uma constante 2. Agora acabou o exercício, ó. Quem que é o U da primeira integral? Esse cara aqui, ó, y ao cubo mais 10. Então vai ficar menos 1/3 vezes cosseno de y ao cubo mais 10, mais a constante 1. Agora, a outra nossa integral aqui do lado, ó, a gente pode voltar ela para a raiz. Vou pôr aqui embaixo para ficar mais espaço. Se eu voltar ela para a raiz, vai ficar assim, ó. Primeiro, 1/8 vezes 2/3. Eu vou multiplicar 1 por 2 dá 2, 8 por 3 dá 24. Então, vai dar 2 sobre 24. Se eu simplificar 2 sobre 24, dá 1 sobre 12. Vezes U elevado a 3 meio. Então, vamos lá. Aqui estaria U... 3 dentro, 2 fora. Isso é, toda a potência de expoente fracionário vira uma raiz. Mas vamos lembrar que o U dessa segunda equação é o 4x² menos 1. Ó, 4x² menos 1. Então, elevado a 3 meios. Mais a constante 2. Aqui, pessoal, a gente pode fazer aquele esquema que a gente aprendeu. Eu posso pegar essa constante aqui, ó, 1, jogar ela para lá como menos C1. Vou lembrar que C2 menos C1 é uma subtração entre duas constantes. Eu posso trocar isso aqui por uma única constante, certo? Agora você vai só analisar aqui. Vale a pena você isolar o Y ou vale a pena você isolar o K? É lógico que isolar aqui, o K é muito mais fácil. É só passar todo esse cara aqui, ó, pro outro lado e o K fica isolado. Mas alguns livros não fazem desse jeito, tá? Eles tentam isolar o Y e eu vou mostrar para vocês como é fácil. Eu posso multiplicar isso daqui em cruz, tá? Sem problema nenhum. Ó, o 3 sai multiplicando tudo que está em cima e o 12 sai multiplicando o outro. Então vai ficar menos 12 vezes cosseno de y ao cubo mais 10 é igual. Aí o 3 foi multiplicando, vai ficar 3 vezes a raiz de 4x² menos 1 elevado ao cubo, mais o valor da nossa constante aqui. E o 3, que estava aqui, ele passou multiplicando tudo isso daqui, ó. Só que, moçada, ó, vou fazer um jeito rápido aqui. Se você pegar o 3 e multiplicar por isso, normal. Depois você vai pegar o 3 e vai multiplicar por uma constante, vai ficar 3 vezes k. Só que 3 é constante, k é constante, isso continua sendo uma constante, tá? Aí você vem aqui e coloca um k1. Porque aí você não precisa aplicar a distributiva. Fica então k1. Não vou precisar mais aplicar a distributiva, fica assim. Agora, mais um pouco de atenção aqui, ó. Esse menos 12, ele está multiplicando. Eu vou passar ele dividindo lá para o outro lado. Então, vai sobrar aqui para mim cosseno de y ao cubo mais 10 é igual. Só que ele passa dividindo tudo isso daqui, né? Ele passa dividindo a primeira parcela e passa dividindo a segunda. Então, eu tenho 3 sobre 4x2 menos 1, aqui é 3, e aqui embaixo vem o menos 12. E aqui vem o K1 também sobre menos 12. Multiplicou o primeiro e multiplicou o segundo. Só que, novamente, observem comigo que K1 sobre menos 12 é uma divisão entre duas constantes. Isso continua dando uma constante, que eu vou chamar de K2. E aqui eu posso simplificar e fazer joguinho de sinal. Então, vai ficar cosseno de y3 mais 10 é igual a raiz aqui de 4x2 menos 1, tudo isso ao cubo. Se eu simplificar por 3, ó, vai ficar menos 4. Eu vou pôr o menos no lado de cima, ó, faço o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Mais uma constante K2. Certo?
Agora, pessoal, como que eu tiro, por exemplo, esse cosseno aqui? Eu preciso lembrar que a operação inversa do cosseno é o arquicosseno. Então, se vocês tiverem uma coisa assim, ó, cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Um exemplo. Se você quiser o valor do x, você escreve que x é igual a arquicosseno de raiz de 3 sobre 2. Se você tem, então, cosseno, por exemplo, aqui, de x² mais 1 é igual a 3 raiz de 3 sobre 4. E você quiser tirar o x daqui, você sabe que x² mais 1 é igual o arquicosseno de 3 raiz de 3 sobre 4. Aí dá para você brincar nisso. Aqui é o que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar o cosseno daqui e ele vai ficar assim, ó. Arquicosseno, no caso, esse parte aqui tudo, ó. Y ao cubo mais 10 é igual o arquicosseno de quem? O arquicosseno de menos a raiz de 4x² menos 1, tudo isso aqui elevado ao cubo, sobre 4, mais uma constante 2 que nós temos aqui. E aí vocês podem pegar esse mais 10 aqui, passar lá para o outro lado como menos 10. E se vocês quiserem melhorar um pouco, quem é potência vira raiz. Como aqui é y ao cubo, isso aqui vira uma raiz cúbica desse valor aqui, ó. Pronto. O que vocês fizeram, pessoal, foi criar uma fórmula para um determinado modelo, que futuramente vocês vão entender como isso significa. Essa fórmula, a gente programa ela no computador e ela vai apresentar para a gente algumas situações que quando eu variar o meu K, que é a minha constante, eu vou ter valores para Y. Mas isso eu vou explicar na aplicação para vocês, tá bom? Pessoal, espero que tenha dado uma clareada aí. Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Um beijo.